Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa gravação onde eu vou compartilhar com você uma carta de vendas para nutricionista. Então, se você é um nutricionista ou até mesmo está ali nesse ramo da alimentação ou algo parecido, você pode utilizar os elementos que eu vou mostrar aqui para você para produzir ou criar a sua carta de vendas e página de vendas. É claro que nesse exemplo aqui eu não vou mostrar todas as palavras, todos os textos, mas sim toda a estrutura que eu pessoalmente utilizaria para criar uma página de vendas ou uma carta de vendas para nutricionista. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou compartilhar com você é uma visão geral do mercado, na minha visão, tá? Que é o que eu mais vejo que é o grande problema dos nutricionistas e profissionais desta área. A grande maioria dos nutricionistas, eles focam em ficar dando dicas. Por exemplo, algumas receitas, shots, algumas dicas de alimentação rápida e por assim vai. Na minha visão, eles deveriam propor uma solução completa para seus clientes ao invés de ficar dando dicas. Eu sei que no mercado existe aquela máxima de produzir conteúdo, dar dicas e etc. Porém, é muito importante que você tenha antes uma carta de vendas para só depois produzir conteúdo. Por quê? Todo o seu conteúdo, toda a sua estratégia de divulgação de material na internet deve levar para a sua carta de vendas. Porque é lá onde você vai fazer a venda de fato das suas consultas. Beleza? Então, o grande foco hoje do mercado está em ficar produzindo dicas, dando receitas e por aí vai. É claro que isso vai gerar uma audiência, vai gerar reciprocidade, toda aquela história. Mas aqui, onde eu vejo o grande problema é ficar apenas nisso, entendeu? Então é muito importante que você tenha uma carta de vendas. Porque muitos acreditam que a audiência em si vai pedir para comprar. Ou até mesmo, muitos nutricionistas, eles ficam presos em apenas, olha, você gostou desse conteúdo? Agende uma consulta grátis. E, querendo ou não, isso é muito fraco, é muito comum. E aqui nessa aula eu vou explicar para você todo o passo a passo que você pode propor para o seu cliente, né? Mostrar a sua carta de vendas para o seu potencial cliente, para que essa mensagem ela fique muito mais forte, muito mais persuasiva, para que de fato essa pessoa agende uma consulta ou até mesmo uma consulta paga já logo de cara. Então, na minha visão, falta mostrar mais oportunidades para que quem quer dar o próximo passo possa escolher você. Então, uma carta de vendas ela vai te ajudar a fazer isso e sair dessa, digamos assim, manada de produção de conteúdo, né? De pessoas produzindo conteúdo e se destacar perante essas pessoas, tá? Desses profissionais dentro do mercado de nutrição, beleza? Então vamos lá. Aqui eu separei a carta de vendas e antes de explicar exatamente cada passo a passo e os exemplos que eu vou colocar aqui nesse vídeo, eu quero mostrar para você qual que é o propósito dessa carta de vendas. Então eu separei aqui 5 pontos que seriam os principais propósitos desta carta. O primeiro é confiança. Quando a gente está trabalhando a venda de um serviço, o principal pilar de venda é a confiança. Diferente, por exemplo, de um produto físico, que um dos principais pilares é a escassez ao invés da confiança. Mas quando você está trabalhando serviço, você precisa trabalhar muito bem a confiança. Por quê? De modo geral, o ser humano ele tem um anseio muito grande em tomar decisões erradas. Então, quando você mostra que essa pessoa está tomando a melhor decisão possível, você gera ali um sentimento de confiança com você. É óbvio que também você precisa mostrar cases, mostrar exemplos e etc. do que você poderia ajudar esse cliente. Mas o principal pilar é mostrar para a pessoa que ela está tomando a melhor decisão de compra, que é você nesse caso. Então, confiança é um dos principais pilares para ter uma carta de vendas para quem está vendendo serviço. Segundo ponto, diferenciação. Aqui entra também um ponto tão interessante que precisa ser prestado muita atenção, a parte de conceitos.
Quando a gente trabalha um mercado muito comum, entre aspas, onde existem tratamentos comuns, né, consultas muito comuns, quando eu digo comum é que são parecidas, nós precisamos criar elementos ou conceitos de diferenciação para que você seja realmente diferente da sua concorrência. E quando eu falo diferenciação, né, os elementos de diferenciação, eu não estou falando sobre ser melhor, ter um atendimento melhor, um produto melhor, essas coisas. Não, eu estou falando em ser diferente, mas diferente em conceito. E você já vai entender o que eu criei nessa carta de vendas aqui para exemplificar essa parte da diferenciação. Você vai ver que eu usei um elemento, um conceito de diferenciação, mas na prática é a mesma coisa. Terceiro ponto, mostrar uma oportunidade de uma forma persuasiva para quem precisa resolver um problema. É muito comum que quando a gente produz uma carta de vendas, o cliente ele fala assim, não, mas essa carta de vendas vai atender vários clientes, vai conversar com várias pessoas. Na verdade, não. Quando você produz uma carta de vendas, uma mensagem de vendas, essa mensagem ela é muito bem direcionada. Nós precisamos definir muito bem com quem nós vamos conversar antes mesmo de produzir essa carta de vendas. E aqui eu já coloquei como exemplo um perfil de público que pode ser dos nutricionistas, embora existem vários outros, mas eu escolhi um para a gente produzir essa carta de vendas aqui, os elementos desta carta. Tá? Mas você precisa mostrar uma oportunidade para quem precisa resolver um problema. Então isso aqui também é um propósito dessa carta. Quarto ponto, quebrar objeções, que é muito clássico. Então, será que esse produto serve para mim? Será que esse produto funciona? E por assim vai. E 5, qualificar o seu potencial cliente. Parecido com ali o item 3, quando a sua mensagem ela é direcionada para um público específico, você consegue qualificar esse potencial cliente. Então, assim, na sua mensagem, você consegue mostrar para essa pessoa que esse produto é para ela e não para um outro perfil, entendeu? Porque se a pessoa for do outro perfil, ela fala assim, esse produto não é para mim. E ela para de ouvir ou para de acompanhar essa mensagem. Porque aqui a gente qualifica. Porque em muitos casos vão ter clientes que você ou não quer atender, ou não faz parte do perfil que você atende. Por exemplo, vamos supor que você atenda mulheres, mas aparece um homem. Sei lá, são perfis diferentes que você, como profissional, como uma empresa, talvez não queira atender. E aqui na carta de vendas nós conseguimos qualificar essas pessoas para que elas deem o próximo passo, beleza? Então esses são 5 propósitos dessa carta de vendas. O próximo passo que eu quero conversar com você é a parte do serviço. Eu escolhi um serviço em específico, né? Uma consulta em específico, um perfil de público em específico para atender com um serviço, que seria acompanhamento para quem quer emagrecer. Como você é da área, você vai saber que tem acompanhamentos para quem quer ganhar massa e por aí vai. Então aqui eu escolhi mulheres que estão muito acima do peso e querem emagrecer, mas não conseguem. Presta atenção nesse perfil que eu desenhei, porque aqui trazem elementos para a gente trabalhar dentro da carta de vendas. Para elementos que vão conversar com esse perfil de mulher. São mulheres que estão muito acima do peso e querem emagrecer, mas não conseguem. Então aqui, quando eu falo assim, mas não conseguem, quer dizer que elas já tentaram, mas elas não conseguem. Ou seja, elas já fizeram alguma coisa, elas já têm um histórico de tentativa, mas não conseguiram. Então a gente vai trabalhar isso dentro da carta de vendas. Então aqui é muito importante, que eu até separei aqui, que você precisa definir muito bem quem é o seu público. Melhor do que isso, quem você quer atender. Porque quando a gente desenha muito bem esse perfil, a gente consegue escrever melhor, produzir uma mensagem mais persuasiva, porque nós vamos conversar com essas pessoas, com os problemas, desejos, necessidades que essas pessoas têm durante a vida dela ali. Então aqui eu separei alguns perfis, por exemplo, mulheres de 20 a 30 anos que desejam definir o corpo, que você consegue perceber que já é diferente do nosso público. Que, por exemplo, não necessariamente mulheres que estão acima do peso e querem emagrecer, querem ter o corpo super definido. Então, por outro ponto aqui, pessoas acima do peso que querem ter uma vida saudável, não necessariamente querem ter uma barriga chapada. Você entende essa diferenciação de perfis de públicos? Porque é muito importante que você tenha isso em mente e você tenha isso desenhado.
Porque toda carta de vendas ela vai conversar com uma pessoa ou um perfil, até mesmo vários perfis que se relacionam. Então vamos supor que se eu fosse pegar umas pessoas que querem o abdômen trincado, aquela definição, e pessoas que querem realmente emagrecer de forma estética muito forte. São pessoas parecidas, embora os objetivos sejam um pouquinho diferentes, mas a gente consegue montar uma comunicação parecida. Mas quanto mais específico for, melhor a nossa comunicação. Outro ponto que eu coloquei aqui são homens que querem definir o corpo e conquistar o abdômen trincado. É outro tipo de consulta que você vai fazer com essas pessoas. Por isso seria outro tipo de comunicação. Beleza? Estamos alinhados aqui com o tipo de perfil que você precisa desenhar para o seu negócio, para que a sua carta de vendas tenha ali uma performance melhor? Beleza, então vamos lá com os elementos que eu aqui acredito que sejam os melhores elementos para se colocar em uma carta de vendas para nutricionista. Eu vou liberando aqui os passos na ordem. Se você não conhece muito bem como funciona a carta de vendas, quais são os passos, ou nunca viu falar sobre carta de vendas, eu vou aqui conversando com você e você vai entendendo esse passo a passo. Existem outros modelos, outros formatos, mas eu acredito que hoje o melhor formato para se trabalhar com nutricionistas ou profissionais relacionados a essa área, esses 5 passos aqui são os primordiais, são os essenciais para que se consiga ter um resultado muito bom, ok? Primeiro passo, que na verdade é o primeiro passo de qualquer carta de vendas, seria uma chamada ou uma promessa. Então aqui eu selecionei uma promessa um pouco diferente do mercado. Eu vou explicar para você o porquê eu fiz isso. Eu escrevi: Protocolo OPA, a jornada perfeita para emagrecer de forma saudável e duradoura. Isso aqui é um ponto importante porque é a primeira coisa, né, o primeiro elemento que o seu público vai ver. E se você analisar um pouco o mercado de nutricionistas, até mesmo de personagens trainers, né, a promessa primária é muito forte no sentido de emagreça de 5 a 10 quilos por semana, sem precisar comer, sem precisar parar de comer, sei lá, doce, alguma coisa assim. Às vezes é um pouco muito forte para esse tipo de pessoa ouvir. Por quê? Eu sei que existem estratégias de emagrecimento que perde líquido e que você consegue perder uma quantidade legal de peso mesmo e não necessariamente de gordura e etc. Eu sei que funciona essas promessas. Porém, lembra que a gente está conversando com pessoas que estão acima do peso e querem emagrecer, mas não conseguem. E qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que elas são muito críticas, porque elas já tentaram alguma coisa e vão falar assim, isso aqui não funciona, isso aqui é balela, isso aqui não funciona para mim. E o que acontece? Se a gente fizer uma promessa muito agressiva, a tendência é que a barreira mental dessa pessoa, o que é uma barreira mental? É quando se cria uma barreira, uma proteção da pessoa e ela não acredita mais ou ela para de ouvir o que você está dizendo. Então ela gera muito critérios de argumentação contra a sua argumentação que acabam influenciando na performance da sua comunicação, da sua mensagem. Ou seja, a sua mensagem não é bem aceita para essa pessoa, porque ela bloqueou esse tipo de mensagem. Porque logo quando, vamos supor, seja uma mensagem muito agressiva, ela fala assim, isso aqui não funciona. Então ela já para de crer ou para de até mesmo acompanhar. Então aqui eu coloquei uma mensagem mais light, mais crível, né? Mais que a pessoa possa acreditar. Só que quando a gente coloca uma mensagem, uma chamada mais light, a gente precisa usar elementos que chamem mais atenção, que não sejam tão agressivos assim. Como, por exemplo, o elemento de curiosidade que eu coloquei aqui, que é o protocolo OPA. Se eu perguntar para você agora o que é o protocolo OPA, é bem provável que você nem saiba, porque fui eu que criei isso. E você já vai entender que é um dos conceitos de diferenciação que eu coloquei aqui dentro dessa carta, desses elementos da carta de vendas para nutricionistas. Então, calma aí, segura que a gente já vai entender o que é esse protocolo OPA e você já vai entender o porquê ele existe, tá? E outro ponto,
eu coloquei a jornada perfeita para emagrecer de forma saudável e duradoura. Quando eu coloco aqui saudável e duradoura, lembrando que nós estamos conversando com pessoas que elas querem emagrecer, elas estão acima do peso, elas estão infelizes, elas querem emagrecer, mas elas não conseguem. Se elas não conseguem é porque elas já tentaram e não conseguiram fazer isso. Por isso eu coloco aqui, jornada perfeita. Aqui eu já dou a ideia que é uma jornada, um passo a passo. Embora seja contraintuitivo algumas mensagens, algumas promessas do mercado que emagreça de forma rápida, emagreça não sei o que, muito rápido, sem precisar comer coisas saudáveis, sei lá. Essa mensagem ela é muito mais crível e por isso faz com que a pessoa continue lendo a nossa carta, continue acessando a nossa mensagem. O que na minha visão é muito mais importante do que perder muito parte dessas pessoas logo na promessa. Tudo bem? Estamos alinhados aqui? Até o momento você conseguiu entender o porquê eu coloquei esses elementos na chamada e o porquê eu acho que essa é um dos elementos mais importantes para se fazer. Beleza? Curiosidade e ali a jornada de forma duradoura nesse âmbito, porque nós estamos atendendo esse tipo de perfil, mulheres que estão muito acima do peso. Se fosse outro perfil, poderia ser que tenha outros elementos aqui, mas nesse caso nós vamos usar essa que vai funcionar muito bem. O segundo passo é o problema. O problema basicamente é contextualizar uma situação que esse público está. Então lembrando, o perfil que a gente está atendendo. Aqui eu criei um nome para isso, usando já um conceito que é bem difundido, né, nesse meio, que é o efeito sanfona, quando você emagrece, você engorda de novo, emagrece, você engorda de novo, que nós já vamos trabalhar esse elemento depois com uma forma um pouco mais pesada, que você já vai entender. Mas aqui, basicamente depois da chamada, você vai entrar com a parte do problema, contextualizar essa situação. Você vai explicar, olha, existem pessoas que querem emagrecer, mas quando elas começam a emagrecer, elas procuram soluções imediatas, que supostamente são fáceis, e por aí vai, que daí elas emagrecem, porém elas emagrecem de forma errada, que emagrecendo dessa forma, elas não conseguem manter essa rotina. Não conseguindo manter essa rotina, elas voltam a engordar, o que causa uma frustração na vida delas. E depois elas querem emagrecer de novo, porém elas começam a procurar outras soluções mais imediatas ainda. E isso é um ciclo sem fim. Por isso que eu chamo aqui de ciclo efeito sanfona. Então você contextualiza isso de uma forma mais aprofundada, explicando o processo na vida dessa pessoa, porque funciona assim. Pessoas que não conseguem emagrecer, geralmente elas emagrecem, depois engordam, emagrecem, depois engordam. Então você explica esse conceito para ela, para que ela se sinta identificada com esse conceito. Então assim, você vai explicar o efeito sanfona, o ciclo do efeito sanfona. A ideia é fazer com que ela pense assim, nossa, eu estou nesse ciclo, eu vivo nesse ciclo, eu já passei por esse ciclo tantas vezes. Então esse é o principal ponto, identificação. Quando você contextualiza o problema, a ideia é criar identificação. Beleza? Então, passamos da chamada, lá, protocolo, opa, etc. Contextualizamos o problema, falamos, olha, existe isso aqui que está acontecendo com as pessoas, por isso que elas não conseguem emagrecer. Só que, no terceiro passo, nós vamos aumentar um pouco esse problema. Nós vamos falar sobre as consequências de continuar neste problema. Por quê? Se a pessoa está nesse momento, dentro desse contexto do problema, é porque ela não saiu dele. Então, se ela não saiu desse problema, você precisa mostrar para ela que no futuro isso pode ser ainda pior, se ela continuar com esse problema. Então, o que acontece se continuar com esse problema? Você pode usar a abordagem no sentido, olha, muitas pessoas estão nesse ciclo do efeito sanfona, mas existe um problema ainda muito maior. O efeito sanfona vai muito além do que emagrecer, engordar. E aqui você dá uma apertada, no sentido de mostrar uma visão nova do problema que poucas pessoas falam. Porque se você for para o mercado, você vai ver pessoas falando sobre o efeito sanfona. Pessoas emagrecem, engordam, etc. Mas poucas pessoas falam sobre o efeito de continuar nisso.
que é problemas de autoestima, problemas de ansiedade, depressão, problemas de autoconfiança, entendeu? Então você pode até criar um novo conceito falando que é um redemoinho muito emocional, muito depressivo, que você daí vai mostrar uma visão de futuro ruim para ela, que é o caso de continuar nesse problema. É lógico que você não precisa, sei lá, criar um inferno na vida da pessoa, mas você precisa mostrar alguns pontos que poucas pessoas falam. E nesse sentido é problema de autoestima, ansiedade, depressão. Porque quando você contextualiza essas consequências, muito provavelmente a pessoa já vive algo parecido com isso. Então ela vai começar a se identificar muito mais com você, falando sobre isso, falando sobre esse problema, e ela vai te escutar ainda mais. Imagine que se a gente começasse falando sobre isso, né? Fizesse uma chamada, uma promessa sobre saia da depressão emagrecendo, é muito mais difícil você encaixar uma comunicação dessa com a pessoa, porque é mais difícil ela assumir que tem um problema logo de cara. Conseguiu pegar a ideia por trás disso? Porque se você fala sobre, você tem depressão, você está no ciclo do efeito sanfona e você tem depressão. Se você fala isso de forma muito direta, a pessoa também abre a barreira mental. Ela cria aquela barreira mental. Ela fala, não estou com depressão não. Quem é você para falar que eu estou com depressão? Mas quando a gente começa a contextualizar, começa a falar sobre o ciclo do efeito sanfona, mostra para ela alguns exemplos do que acontece, ela começa a te escutar. E principalmente ela começa a confiar em você. Lembra que uma das primeiros propósitos da carta de vendas é a confiança? Então aqui, quando você conversa com ela e mostra o problema, contextualiza as consequências de continuar assim, de uma forma mais light, lembra, não é agressiva, é light, conversa, a comunicação entra muito mais poderosa nessa pessoa. Então ela começa a te escutar melhor. Bem, estamos juntos até aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, promessa, fez a promessa. Contextualiza o problema, fala sobre o efeito sanfona. Depois fala sobre as consequências de continuar com isso. E depois você entra na parte 4, que é a parte da solução. Nesse ponto é responder o que fazer para solucionar isso. Porém, aqui entra o pulo do gato, né? o efeito diferenciação. Porque, de certa forma, quando você vai falar sobre a solução, em muitos casos, né, a solução é a mesma que outros nutricionistas vão propor. Então, o que você precisa criar é um novo conceito, que eu criei aqui o protocolo OPA. Então, a abordagem seria mais ou menos assim. Então, agora que você entendeu as consequências de continuar, você pode estar se perguntando, como que eu posso solucionar esse problema? Então, se você quer dar um basta no ciclo do efeito sanfona e parar de ter, ou até mesmo não começar a ter as consequências de continuar nesse ciclo, você precisa do que eu chamo de protocolo OPA. E, gente, basicamente o protocolo OPA que eu criei, um conceito que eu criei, que é um elemento de diferenciação, eu dissequei a forma como nutricionistas fazem sua consulta e dei um novo nome. Então, assim, de certa forma, qualquer nutricionista poderia usar o protocolo OPA. Por quê? O que é o protocolo OPA? É orientação, plano e acompanhamento. Só que você explica isso de uma forma com um conceito. Porque muitas pessoas vão explicar, tá, mas como que funciona a sua consulta, né? As pessoas perguntam, como que funciona a sua consulta? Eu vou te escutar, eu vou te dar uma orientação, daí eu vou montar um cardápio para você, um plano para você, e o tempo vai passando, eu vou te acompanhando. Basicamente é isso, em linhas bem gerais. Então você faz uma orientação, um plano e um acompanhamento. Só que você coloca um peso muito mais forte quando você coloca um nome. Você cria um nome. É por isso que muitos players do mercado criam nomes para os seus programas, para exemplificar esse método. Aqui você vai usar a sua metodologia, você vai dissecar a sua metodologia e vai colocar em pontos, dando um nome
para que isso se torne elemento de diferenciação dos seus concorrentes. No mundo do copywriting, no mundo das estratégias de persuasão, nós utilizamos isso como mecanismo único. Qual é o seu mecanismo? Qual é a sua forma de trabalho? Qual é a sua metodologia única? Embora que a sua metodologia possa ser igual à maioria dos nutricionistas, porém você deu um novo sentido para ela, você deu um peso muito mais forte para ela. E nesse caso é simples de explicar, você fala, você precisa do que eu chamo de protocolo OPA. Daí você deve estar se perguntando, o que é o protocolo OPA? É bem simples, eu te explico. O primeiro passo é a parte da orientação. A orientação é quando você precisa ter uma orientação pessoal e profissional do que você precisa fazer para sair do ciclo do efeito sanfona. Porque muitas vezes a gente acha que está saindo, mas de certa forma só está alimentando novamente esse ciclo. Então você precisa de uma visão profissional para te dar uma orientação de como sair desse ciclo. Porém, uma orientação por si só não vai funcionar. Você precisa também de um plano, que é o segundo pilar do protocolo OPA. Com um plano, você consegue seguir um passo a passo, você consegue seguir ali um caminho, você tem ali uma jornada desenhada para que você consiga manter essa orientação que o profissional vai passar para você. Porém, quando você tem um plano por si só, você pode olhar e falar, isso aqui é muito difícil, eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, e por aí vai. Então, por isso, você também precisa de um acompanhamento, porque essa jornada você não precisa fazer sozinho. Você não precisa estar sozinha nesta jornada. Então, por isso que também o terceiro pilar do protocolo OPA é o acompanhamento. E é tudo isso que eu posso oferecer para você. Nós aqui na clínica e etc, nós temos o protocolo OPA desenhado em detalhes para cada cliente que nós atendemos, passando pela orientação, passando pelo plano e passando pelo acompanhamento. Você conseguiu entender aqui agora como que eu expliquei o conceito que é as consultas do nutricionista, de forma bem geral, tá? Que eu não sou um profissional nutricionista, mas pela forma geral como eu vejo as pessoas fazendo a consulta, etc., eu consigo encaixar um conceito de diferenciação, certo? Por quê? Isso aqui é tão poderoso que quando, por exemplo, você atende um cliente e fala, você está fazendo protocolo OPA e etc., quando começa a ter os resultados, as pessoas vão perguntar para essa pessoa, por que você está emagrecendo tanto? Como que você está fazendo? O que você está fazendo? As pessoas vão falar, eu estou fazendo o protocolo OPA com o profissional X. Com o nutricionista X, com o nutricionista Y. Entendeu? Aqui nós criamos, além de uma diferenciação, algo de posicionamento, algo que as pessoas vão direcionar esse conceito para você. E é óbvio que você pode criar qualquer conceito, mas é importante que você tenha um mecanismo único, você tenha um nome diferente, mesmo que a solução seja igual ou muito parecida com a do mercado. Entendemos até aqui? Solução, o que fazer para solucionar, incrementa ali um diferencial pelo nome. E por fim, o quinto passo, e talvez um dos mais importantes, a oferta. Quando a gente fala sobre oferta, muitas pessoas vão falar, olha, a minha oferta é uma consulta grátis, e por aí vai. Ok, tudo bem, pode ser uma consulta grátis. Mas quando a gente fala de uma oferta mais forte, mais poderosa, a gente tem que trabalhar com os benefícios de comprar agora. Qual é o diferencial de comprar agora que a pessoa leva ou ela ganha e leva para casa para ela tomar a decisão agora? Então, isso precisa ser muito pensado também. Então, assim, você pode utilizar da seguinte forma. Agora eu vou te explicar como você pode ter a minha ajuda pessoal nesse processo. E você continua explicando. Se você agendar a sua consulta ainda essa semana, você vai ganhar, por exemplo, aqui você explica o passo a passo. Então você fala assim, olha, para você conseguir fazer o protocolo OPA e etc., você precisa mandar uma mensagem, você precisa fazer uma aplicação, você precisa fazer alguma coisa para entrar em contato, conversar com a secretária, marcar uma consulta.
aí vai do processo que você faz hoje, como que você atende seus novos clientes. Daí você explica aqui. Então, esse é o passo a passo. Daí você vai dar uma condição especial, uma condição nova, que é, se você agendar a sua consulta ainda essa semana, ou nos próximos 3 dias, ou ainda hoje, nesse mês, aí você escolhe. Eu aconselho que seja no máximo ali semanal. Pode ser diário, cada 3 dias, mas no máximo não fuja de uma semana para ter esse peso maior de escassez aqui também em sua oferta. E aqui você pode dar um bônus, você pode dar um curso, pode dar uma consulta com algum parceiro da sua parceiro da clínica, alguma coisa assim. E aqui é o elemento da escassez de oportunidade. Então assim, a pessoa precisa resolver um problema, ela quer resolver esse problema, e se ela começar a resolver esse problema hoje com você, ainda tem mais que ela vai levar para casa, ainda que ela vai se beneficiar de coisas além do que ela espera. Então a gente dá uma oportunidade para ela, uma nova oportunidade. Lembra que nós falamos aqui em cima sobre mostrar uma oportunidade? Lembra desse ponto? Então aqui é o momento que você mostra uma oportunidade além de resolver esse problema. Estamos entendidos? Recapitulando. Primeiro passo, chamado. Você vai falar sobre o protocolo. A jornada perfeita para emagrecer de forma saudável e duradoura. Aqui nós já explicamos que existe um elemento de curiosidade, etc. Então aqui a primeira coisa, chamada. Qual é a promessa que você tem para essas pessoas? Depois disso, você vai contextualizar o problema. Você vai dar um nome para o problema, vai dar um nome para o que as pessoas estão sofrendo hoje, contextualizar essa situação que elas não conseguem resolver, e você vai agravar esse problema mostrando as consequências de continuar nele. Olha, se você continuar assim, vai acontecer X, Y, Z. Ok, o que eu faço para solucionar? Você precisa do elemento de diferenciação, que daí é o seu nome que você vai dar, o seu processo ali que você vai construir junto com a sua carta de vendas. E depois de falar como solucionar, você vai falar assim, olha, eu vou te explicar agora como eu posso te ajudar neste processo. Daí você explica como entra em contato, como que faz o passo a passo para entrar em contato, valores e etc. E aqui você fala, se você fechar ainda essa semana ou nos próximos 3 dias, você ainda vai levar X, que é um bônus, um presente, um desconto. Daí você vai escolher a oferta melhor para você neste momento. Perfeito? E é o seguinte, se você quer que eu te ajude a montar uma carta de vendas para o seu negócio, eu vou deixar um link separado onde eu explico como que eu faço esse serviço. Então, porque hoje eu, como profissional da área, eu crio essas cartas de vendas para os profissionais, tanto para empresas quanto para profissionais liberais. Então eu vou deixar aqui abaixo um link onde tem todos os detalhes, você pode ver lá como que funciona, como que você entra em contato, quais são os valores, como que cria e etc. Ali eu explico tudo. Então, se você quer a minha ajuda pessoal para criar a sua carta de vendas da sua empresa, eu vou deixar o link aqui abaixo. Perfeito? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Espero o seu contato para que a gente possa fazer negócios, que a gente possa produzir ali um volume maior de vendas para você através de uma carta de vendas. E era isso que eu queria compartilhar. Meu nome é Neto Nave, um grande abraço e te espero em breve.